quer dar, não. Tô precisando do Starlight aí, não vou negar, não vou falar que eu tô precisando de nada, eu tô precisando do Starlight, mas não quer dar, amigo, não dá, o problema é seu. Aqui eu clico R ou dou uma clicada normal, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu vou por aqui, o que acontece? Desce, sobe, desce, olha, aqui desce, sobe, desce. Sobe pra cá. Todo mundo feliz, humorista. Não sei se gasta, posso deixar você aqui ou não? Vou pegar você fora que é melhor, né? Vou gastar a memória, Vamos lá. O que tá vendo aqui, cara? Quem quer a galinha brigando com a menina? O que tá acontecendo aí? Confusão essa aí. Coração. Isso aqui é um coração, caraca. Essa garota é o quê? A enfermeira? Pare o ataque cardíaco. Olha, o ataque cardíaco, esse jogo é muito bobo, cara. O coração tá atacando a menina. Ataque cardíaco, beleza. Vamos parar o ataque cardíaco. Vai parar o ataque cardíaco. Meditação, né? Vamos botar ele pra meditar. Criar objeto. Calma, vamos botar ele pra calmar, né? Calma. Então não é objeto, tem que dar nele uma adjetivada. Fica calmo, relaxa. Fica relaxado, cara, relaxa. Foi não? Relaxa não, cara, o que ele precisa? Calma, você fica calmo. Calma, fica calmo aí, cara. Não? Meu Deus, como parar um ataque cardíaco? Relaxar, ficar calmo. Que é isso, cara? Pensando enquanto a gente vê outro caso aqui. O que tem você? Cavaleiro Negro, o que é esse Cavaleiro Negro? Tá com problema de quê? Cavaleiro Negro, vamos ver aqui. E você? Usar caderno, remover, roubar. Preciso de novos equipamentos para o hospital. Ortopedista. Esqueci que o ortopedista faz. Para isso que existe o Google. Vamos aqui no Google. Ortopedista. Não, problema com conexão nada agora. Ortopedista. Ortopedista, coisa de que? Vamos ver. Faço ideia agora, que eu esqueci mesmo. Precisa de ortopedista, precisa de equipamento. Mas calma, esse cara não vai me dar nada, né? Tô batendo muito papo aqui com esses caras que não estão me dando nada. Eu vou embora daqui, amigo. Não quero pedaço de Starlight não, eu quero inteira. Os caras não estão me dando nada, não dá pra entender nada. Vou ver pedaço. Ataque cardíaco, que tá a situação, tá vendo? Aqui que tá o pulo do gato. O melhor remédio. O palhaço está rindo de novo. Coloquei o palhaço para rir. O que há na caixa? Deixe para trás o que eu estava levando para o paciente do transplante. Deixei para trás o que eu estava levando para o paciente do transplante. Ataque cardíaco. Para o ataque cardíaco. Mas o que eu tenho aqui? Equipamento obsoleto. Entrega especiais que esse galera pode me ajudar. Ai caraca. Pra que esses pedaços? Eu esqueci pra que serve esses pedaços.
esses pedaços. Vamos ver. Pedaços Starlight. Se eu desligar e ligar aqui o switch, essa internet voltar, que eu vou precisar de uma ajudinha no Google aqui, né? Não vou precisar muito assim pra não poder ficar também chato. Mais um pouquinho, agradeço. Não custa, né? Saber qual é a função do torrino. Aqui é Google. Vou ver aqui no Google. Vamos lá no Google. Como para ataque cardíaco. Para ataque cardíaco. Será que tem que dar remédio pra ele? Dá um remédio, né? Vamos ver aqui. Dá um remédio pra ele, ver se vai. Tem que tomar remédio, pô. Compra objeto. E remédio, vamos ver. Dá um remédio pra ele, vamos ver. Vai, põe no coração. Ou pra ela, né? Curar, olha isso. Ufa. Ganhei um pedacinho. Ah, 3, 4, 5. Falta. Eita, 3, 4, 5 mais várias e volta. Não entendi mais nada. Tomara que não, né? Vamos ver aqui. Então, sem problema aqui. Esse cara tem que tá precisando de ferramenta, de óleo. O que tá acontecendo contigo? Cavaleiro negro. Colocar adjetivo, criar objeto. Que é isso, cavaleiro negro? Que ele quer? Uma cavaleira negra? Não, né? É cavaleira negra. Nada como um romance, né? Cavaleiro negro, cavaleiro neva. Tá neva ali, tudo que é a neva. A neva é feio, não quer névoa. O que é, cara? Óleo. Ah, sim, óleo e ferramenta, né? Criar objeto. Óleo. Material. Toma um óleo aí. Tá com a engrenagem ruim? Não, então vamos pensar aqui. Ferramenta, né? Chave. Defenda. De repente a chave de fenda é um mistério, né? Em casa aqui tudo resolve com ela. Chave de fenda. Atacar. Caraca. Vamos atacar. Isso vai dar. Olha, rapaz. Isso aí não vai ficar legal não, hein? Para com isso, rapaz. Que isso? Vou atacar o Cavaleiro Negro? Como assim? Ele é inimigo ou amigo? Caraca, vou criar problema aqui. Para de atacar. Que isso, cara? Não quero fazer isso não. Vai dar problema. Vai dar um problema grave aqui se eu ficar atacando esse cara aqui. Depois que ele levanta dois, Cavaleiro Negro. Nossa, agora que eu fui entender a forma, é um Cavaleiro Negro daquele jogo. Caster. Não sei nem qual é o nome daquele jogo direito. O que eu faço com esse cara, rapaz? Cavaleiro Negro. Curar, quero curar. Ele é um ser humano, né? Vamos ver. Dá remédio pra ele também.